Olá, espero que vocês tenham refletido, pensado, organizado as suas ideias, né, e pensar em toda essa caminhada do senhor José Antônio, passando nesses dois hospitais, né, quais foram os motivos, né, dele ficar com esse sangramento nas fezes, tomando bolsa de sangue durante mais de 10 dias, né? Agora nós vamos fazer a reflexão teórica sobre esse problema. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela entende que o hospital é um ambiente que gera dano, é um ambiente que gera morte, é um ambiente que gera sequela, né? E não o dano, a morte, a sequela em função do problema fisiológico ou da não efetividade da cirurgia ou da não efetividade do tratamento, e sim dano pela prestação do serviço. A forma como o serviço de saúde é prestado para as pessoas gera dano, gera morte, gera sequela, né? E quando nós estamos falando de um hospital, nós estamos falando de uma situação complexa, nós estamos falando de um paciente com vários problemas, um paciente que está passando por um procedimento complexo, que está fazendo uma cirurgia, que tem que ficar dias internado, né? Nós falamos um pouquinho na primeira aula sobre comissão de controle de infecção hospitalar, né? As infecções, as bactérias estão por aí, os fungos estão por aí. Então, pensando nisso, né, ela produziu um material, né, que é todos os serviços de saúde, não só os hospitais, têm que buscar a eliminação dos danos evitáveis nos cuidados em saúde. Então, a gente precisa se apropriar desse documento e entender qual a nossa função enquanto farmacêuticos para evitar esses danos, né, que são detectáveis, né? A gente falou um pouco sobre a reação adversa, que ela não é prevenível, não é detectável, mas é detectável, não é prevenível. Mas existem danos evitáveis, né? Como provavelmente foi a situação do senhor José Antônio. O que que esse documento traz, né? Um em cada 4 pacientes internados no hospital estão sujeitos a efeitos adversos. É muita gente, né? Então vamos pensar, 25% dos pacientes internados no hospital estão sujeitos a efeitos adversos, né? Então há erros de aplicação do medicamento, erro de médico, erro da enfermagem, erro de medicação, né? Que geram, então, que podem gerar dano, né? Então dá mais ou menos aí 134 milhões de eventos no mundo, com 2,6 milhões de mortes, né? Ou seja, tem pessoas morrendo no hospital por causa de danos evitáveis se uma determinada conduta fosse feita com mais cuidado, com mais certeza, né? E a gente falou do componente econômico da farmácia hospitalar. O dano evitável também é um componente econômico, porque 15% das despesas do hospital são atribuídas ao desperdício devido a falhas de segurança. Pensando no caso do senhor José Antônio, né? Quanto se desperdiçou de cuidados, de recursos, de sangue, né? Pelo fato de ninguém ter analisado, né, se o AS era o agente do sangramento da melena que ele estava tendo, né? Quanto de recurso, porque quando a gente fala em sangue, né, a gente fala num item que a pessoa, enfim, a princípio o sangue não tem um custo, né? Mas e o custo para coletar, para armazenar, para guardar, para distribuir? E se outro paciente precisasse da bolsa, né? Então, ou seja, quando a gente inclui os custos que não são diretos do tratamento, a gente inclui o custo do manejo, do armazenamento, da coleta, da compra, é um desperdício enorme de recurso, né? Essas falhas de segurança. Então, quando o hospital trabalha com falha de segurança, ele consegue economizar. Ou seja, se a gente pensar num hospital lucrativo, um hospital que o gestor precisa ser convencido pela questão econômica, aqui nós temos uma questão para discutir economicamente.
E o desperdício associado ao medicamento é muita grana. 42 bilhões de dólares anuais se gastam em medicamento, né? Porque ocorreu uma falha de segurança, né? E que aí precisou tratar com outros medicamentos para repor aquela falha, né? Do dano associado a problemas evitáveis. Então, como é que esse plano funciona, né? O que esse plano é muito interessante, né? Porque ele organiza a função tanto em para os gestores do sistema de saúde, quem está no hospital, quem está na faculdade, ele organiza funções que todo mundo tem que cumprir para eliminar os danos evitáveis, né? Então, com a missão que ninguém seja prejudicado nos cuidados de saúde, ninguém, né? Então, seja uma meta audaciosa mesmo, né? É zerar, né? Que ninguém seja prejudicado, né? Que sofra um problema devido ao cuidado de saúde, né? E que além disso, além de não sofrer um problema, que receba um cuidado respeitoso e seguro todas as vezes em todos os lugares, né? E a visão deste plano, né, é eliminar todas as fontes de riscos e danos evitáveis aos pacientes e profissionais de saúde. Se você fez a reflexão sobre o caso do senhor José Antônio, você já conseguiu detectar quais foram as fontes de risco que fizeram com que ele ficasse com melena, né, tomando bolsa de sangue durante mais de 10 dias, tendo um medicamento ativamente responsável pelo sangramento no estômago, né? Então, como a gente poderia eliminar essas fontes de risco para evitar esse tipo de problema, né? E a meta, atingir a redução máxima possível em danos evitáveis à saúde. Então é uma leitura obrigatória, né, para todos os profissionais de saúde, né, que vão entrar aí no mercado em 2021 a 2030, porque é a meta que a OMS colocou para o mundo inteiro, né? Não é só para o Brasil, para os Estados Unidos, é para todo mundo tem que pensar nesse plano. E ela tem, então, 7 eixos, né, em 35 estratégias, né, que são muito interessantes, né? Então, para poder pensar como fazer isso funcionar, né? Fazer do zero dano evitável um estado de espírito e uma regra de engajamento no planejamento e na prestação dos cuidados em saúde em todos os lugares. Então, o que isso significa? Que eu preciso criar entre os profissionais de saúde uma cultura. Ou seja, eles têm que imaginar, né, que todos perseguem evitar o dano, 100% o dano evitável. Uma coisa que não se diz, uma coisa que não se escreve, é uma coisa que está no ar. Todos os profissionais deveriam respirar a segurança do paciente. Não deveria ter uma pessoa xingando a outra, mandando a outra. O primeiro eixo já diz, né, que o mais importante é que todos os profissionais se entendam como falíveis, como parte do processo. E que tem que ouvir as pessoas e o paciente, né? Porque quem discutiu com o médico sobre o AS do Sr. José Antônio foi o cuidador, né? Então, a cultura de segurança é isso, né? É uma coisa que não se enxerga, mas todo mundo segue, todo mundo entende o seu papel e a sua função, né? E aí, com base no primeiro eixo, né, todos os de baixo vão se organizar, né? Então, é uma leitura muito interessante, né, que a gente precisa se apropriar, né? Mas nós vamos nos focar aqui no que fala especificamente sobre o medicamento, né? Que eu acho que é importante, né? Que é o objetivo 3, né? Garantir a segurança de todos os processos clínicos. Então, dentro desse documento, né, a OMS recomenda, né, seguir o terceiro desafio global de segurança do paciente, né, que é alcançar a medicação sem danos. Medicação, gente, é o ato de medicar, né? Vamos pensar aqui. Nós somos farmacêutico. Medicamento é o produto. Medicação é a ação, o ato de medicar. Então, que o ato de medicar não tenha dano ao paciente, né? Então,
ela colocou uma meta, né, do terceiro desafio global de segurança do paciente para alcançar, para conseguir diminuir o dano associado ao uso de medicamentos. Ou seja, a própria OMS entende que o medicamento tem um papel importantíssimo na segurança do paciente, né? E a gente sabe bem, né? Então, ela tem um vídeo, né? Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, né? Um vídeo que mostra, né, resumidamente, qual é essa reflexão que a OMS quer que nós, profissionais de saúde, e os pacientes façam. Que é qual? O paciente, antes de tomar, ele deveria conhecer o seu medicamento, verificar a dose que toma e perguntar ao profissional de saúde sempre que tem alguma dúvida. Então, o paciente não é passivo nessa questão da medicação sem dano. Então, ele precisa entender para que serve o medicamento dele, ele tem que verificar se está certo o que ele está tomando, né? E perguntar ao profissional de saúde qualquer dúvida que ele tenha. E o profissional de saúde, ou seja, qualquer um, né, deveria conhecer o medicamento, verificar a indicação, paciente, o medicamento, via, dose e a hora, e perguntar ao paciente o que ele entendeu de como ele vai usar o medicamento, né? Então, esses dois eixos aqui são os eixos principais, né, de como o paciente e o profissional de saúde tem que estar envolvido nesse desafio global. E essa figura aqui é a alma do desafio global da segurança do paciente. Então ela tem, né, essas cores aí, né, que são quem vai fazer o quê, né? Então a parte dos medicamentos, os profissionais de saúde, os pacientes e os sistemas de atenção à saúde, né, os sistemas que vão regularizar o uso dos medicamentos. Mas ela tem 3 eixos principais. Então, todo mundo que está envolvido com o medicamento hoje, que está seguindo a segurança do paciente e vai pensar no uso do medicamento, que vai seguir o terceiro desafio global de segurança do paciente, tem 3 eixos de ação. Primeiro, polifarmácia. Então, um paciente que está utilizando muitos medicamentos, não vamos colocar um número, ele está lembra do uso responsável, que o medicamento tem que ser necessário? Todos são necessários? É o primeiro pensamento, né? Ou seja, todos são? Agora, tá, beleza, todos são. Então tá. Eles estão sendo efetivos? Está acontecendo alguma interação entre um ou outro que pode estar diminuindo o efeito de um, aumentando de outro, expondo a mais reação adversa? Então, por isso que as populações que estão em polifarmácia são eixo desse desafio global. Então, e aí você te pensa, um paciente internado no hospital usa 15, 16 medicamentos, 20. Então, é um foco muito importante. Quanto mais medicamentos uma pessoa está utilizando, mais importante é verificar como está sendo o uso desse medicamento. Transições de cuidado. Quando o paciente ele sai de um setor e vai para o outro, depois para o outro, depois para o outro, depois para o outro, isso gera inúmeras prescrições, né? Porque ele chegou num setor, faz a prescrição, chegou no outro, faz a prescrição, chegou no outro, faz a prescrição. A pergunta que fica é: será que nessa transição entre os cuidados, entre as equipes, entre os diferentes hospitais, os diferentes setores, a equipe que recebeu o paciente olhou para a receita da equipe anterior e ajustou a receita, ou fez uma receita nova, baseada nas demandas que estão atuais e não levou em consideração a receita antiga? Quantas duplicações de tratamento podem existir? Quantas deixa que eu deixo? Um suspendeu o uso e aí quando foi para o outro também manteve suspenso um medicamento que era necessário. Quantas vezes um medicamento que estava causando dano ao paciente foi passando de um ponto de atenção ao outro? Esse é uma ação-chave. E o último, as situações de alto risco. Então, quando você tem um paciente infartado com um AVC, com um problema grave de saúde, os medicamentos podem tanto salvar a vida da pessoa, mas também podem terminar por causar danos irreversíveis que podem ser graves.
né? Agora pensa, né? O senhor José Antônio, em quais desses esquemas aqui ele entra, né? Quais são os grupos, né? Por onde essas ações poderiam ter sido feitas que poderiam ter evitado o dano que ele recebeu, né? Esse é o grande pensamento, né, do desafio global de segurança do paciente, que é o que nós, né, os farmacêuticos principalmente, mas todos os profissionais de saúde, têm que se envolver. Então, na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho então sobre esses conceitos que envolvem o estudo dos erros. Porque se a gente está falando de uma cultura de segurança, hoje nós temos implantado uma cultura de insegurança. Então, eu espero vocês na próxima aula para a gente poder discutir esse assunto.